Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início em mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto que traz o nome de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. E hoje nós estamos na quinta aula da série. Nós vamos tratar modelo de gestão eficiente aos pequenos e médios empresários. Essa aula é muito importante, não perca essa aula, porque ela traz informações riquíssimas sobre como que nós vamos trabalhar com esse modelo eficiente de gestão. Então, veja, a abordagem da aula de hoje, dentro do modelo eficiente de gestão, seria a questão dos conceitos de custos. A gente vem falando de formação de preço, nós vamos falando das denominações das contas, dos gastos da empresa, como que a gente forma o preço. Em algumas aulas a gente vem falando sobre isso. E na aula de hoje, nós vamos trazer esses conceitos importantíssimos sobre custeio, sobre os custos, como que nós vamos denominar os custos dentro da nossa empresa. Veja que interessante. Aí a gente tem todo um histórico aqui, histórico da evolução do sistema de custeio. Então, a empresa, ela deve ter um sistema de custeio, ela deve adotar uma maneira de custear os seus gastos. Como que eu vou custear os meus gastos dentro da empresa? Então, aqui a gente tem um histórico, que traz, que custos, ele vem de um conceito onde, de maneira sistemática, ele vem evoluindo. Então, nós temos um histórico de evolução dos custeios dentro da empresa. Começando sobre uma tal contabilidade geral, ele vai para a contabilidade de custos, ele vai para uma contabilidade gerencial, até chegar às lideranças. Então, esse itinerário dos meus gastos é que deve ser administrado dentro da minha pequena e média empresa. Tá? Aí a gente tem histórico da evolução do sistema de custeios. Então, empresas industriais versus interesse contábil. Quer dizer, há um interesse gerencial da empresa? Sim. As empresas industriais, ou seja, custos diretos de conversão da matéria-prima do estágio de produção para o seguinte. Então, a gente tem aqui as razões pelas quais nós devemos custear os nossos gastos. Uma primeira razão, eu tenho que determinar o meu lucro. Uma segunda razão, porque eu tenho que controlar as minhas operações. E uma terceira razão, porque eu tenho que tomar decisões. Determinar custos significa empregando dados originais dos registros convencionais contábeis ou processando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração. Então, a minha pequena e média empresa, ela deve ser tratada, ela deve ser gerenciada de uma maneira que possa determinar o seu lucro. Consequentemente, tem que haver um controle das operações. E esses controles, esse controle das operações e demais recursos produtivos, como, por exemplo, estoque, como a manutenção dos padrões e orçamentos, comparações entre previsto e realizado. Então, veja, eu tenho que ter uma preocupação daquilo que está previsto, daquilo que foi previsto e daquilo que está acontecendo, realizado. Aí eu tenho um controle das operações. Então, a minha pequena empresa, é importante que eu faça uma previsão daquilo que eu vou fazer e depois eu faço uma comparação daquilo que foi realizado. Tomada das decisões. O que envolve produção? Quanto e como e quando fabricar? Quer dizer, eu preciso saber quanto fabricar em quantidade, como que eu vou fabricar e quando que eu vou fabricar. São decisões que eu preciso ter no meu modelo eficiente de gerenciamento. As tomadas de decisões. Isso se a minha empresa for do segmento, segmento produtivo, da posição mercadológica de produção.
Também, se eu estou produzindo algum produto, né, eu tenho que saber quanto, quando e como fabricar. Se eu estiver prestando serviço, a mesma coisa, eu preciso saber como que eu vou prestar o serviço, quando e quanto. Se eu for no varejo, da mesma maneira, eu preciso saber a quantidade do meu estoque, eu preciso saber como comprar, quanto comprar e quanto comprar, quantidade. Eu preciso ter uma quantidade no estoque de acordo com o meu giro. Então, essas são informações que eu preciso ter dentro da minha pequena e média empresa, principalmente se eu estiver trabalhando dentro dessa preocupação com os custos. Né? Eu preciso que a minha empresa tenha um controle, primeiro, da determinação do lucro, segundo, o controle das operações, e o terceiro seria a tomada de decisões de como, quanto, como e quando que eu posso fabricar, ou prestar serviço, ou repor o meu estoque lá no varejo. Por que estudar custos? Então, esse porquê estudar custos, o porquê que eu tenho que entender de custos para que eu possa gerenciar a minha pequena empresa com eficiência. Né? Entender de custos, ou saber o mínimo necessário, como que eu vou registrar os custos da minha pequena e média empresa, significa atender às necessidades gerenciais de 3 maneiras. Primeira, informações sobre a rentabilidade e desempenho de diversas atividades da entidade. Segundo, auxílio no planejamento, controle e desenvolvimento das operações. Terceiro, coleta das informações para tomada de decisões. Então, veja, eu sigo esse itinerário, né? Eu preciso relacionar os custos da minha empresa, porque eu me preocupo com a rentabilidade que a minha pequena e média empresa está me proporcionando. Porque eu me preocupo com o planejamento, com o controle das operações, controle e desenvolvimento das operações. Porque eu me preocupo com as informações para que eu possa tomar as decisões em cima de um patamar de risco cada dia menor. Então, eu preciso gerenciar a minha empresa, não é para zerar os riscos. Eu preciso gerenciar a minha empresa com um modelo eficiente para diminuir os riscos, porque zerar é impossível. Nós temos uma infinidade de variáveis, principalmente as variáveis externas, que não tem como o administrador da sua pequena e média empresa ter controle, como, por exemplo, o câmbio. Se trabalha com algum produto que está envolvido câmbio, moeda estrangeira, que está envolvido economia, né? Eu dependo da economia para vender produto A, B, C, do comportamento de legislação, sai uma legislação que pode me ajudar a minha pequena empresa, ou pode sair uma legislação que possa atrapalhar a minha pequena empresa. Então, são questões externas que não tem como prever de maneira particular, né, com relação ao gerenciamento, ao modelo de gestão eficiente da minha pequena e média empresa. Aí eu tenho algumas tecnologias, né, que eu venho falando com vocês no decorrer dessa série de aulas no modelo eficiente de gestão. Eu falo sempre da questão dos gastos, da questão de investimento, dos custos, despesas, desembolso, perda. Nessa aula de hoje, vocês terão a oportunidade de aprender os conceitos dos termos dos quais eu preciso para que eu possa gerenciar minha empresa com eficiência. Gastos. O que são os gastos? Seria o sacrifício financeiro. Só um minutinho, pessoal. Seria o sacrifício financeiro que a entidade, ou seja, que a minha empresa, que a minha pequena e média empresa, arca para a obtenção de um produto ou um serviço qualquer. Então, o gasto nada mais é que o consumo do recurso financeiro, seja qual for a sua finalidade. O investimento seria o gasto ativado em função da sua vida útil
ou de benefícios atribuídos a futuros períodos. Então, o investimento sempre ele traz um benefício, um aumento, seja financeiro, ou seja, em outro tipo de recurso, sob o ponto de vista de exercícios de períodos futuros. Como, por exemplo, eu vou comprar um maquinário lá na produção, porque eu tenho a perspectiva do aumento da produção, e esse maquinário vai contribuir, né, dentro do período atual que eu estou vivendo, que eu estou trabalhando hoje, e também os próximos períodos, exercícios futuros, períodos futuros. Portanto, é um investimento. Comprar um maquinário, comprar um ar-condicionado, comprar mesas, cadeiras, computadores, informatizar a minha empresa, tudo isso é investimento. Tudo aquilo que eu possa desfrutar por diversos períodos, atual e futuros. E os custos? Os custos são os gastos relativos a bem ou serviço utilizado na produção de bens, de outros bens ou serviços. Então, os custos são todos os recursos financeiros que são consumidos lá na produção, inerente à produção, ligado à produção. E as despesas? São bens ou serviços consumidos diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas, ou seja, recurso consumido para que eu possa vender o meu produto. Recurso consumido para que eu possa proporcionar o faturamento mensal da minha empresa. Desembolso é a saída do recurso financeiro, seja qual for a finalidade. Perda de bem ou serviço consumido de forma anormal, como, por exemplo, uma tempestade, etc. E a gente vem aí trazendo também mais exemplos na aula de hoje sobre custo, despesa. Aí a gente tem aqui o nosso modelinho de hoje, a diferença entre despesa e custo. O custo, gasto na fábrica, despesa, gasto no escritório. Custo, lá no comércio, mercadoria a ser revendida. Despesa, gasto na administração. Lá no serviço, custo, mão de obra aplicada, aquilo que desempenha, executa o serviço. Despesa, gasto de administração. Então, áreas dentro da empresa, industrial, administrativa e comercial. Aí aqui eu tenho outro modelinho, né? Outro gráfico, que vai nos demonstrar, que vai nos ilustrar, né? Por um lado, eu tenho gasto na fábrica, produção, custo. Por outro lado, eu tenho gasto no escritório de administração, despesa. Então, a diferença é entre a despesa e o custo. E ainda que eu tenho fluxos dos custos. Esse fluxo dos custos, por um lado, eu trabalho com os custos diretos e indiretos, vai-se para o estoque. Lá no estoque eu tenho os materiais diretos, produtos em elaboração, até chegar ao produto acabado. O produto acabado, né, eu tenho lá o CMV, ou seja, todos os produtos que foram vendidos. Eu tenho que relacionar a saída. Esses produtos vendidos, eu vou também, dentro do demonstrativo, né, do DRE, que a gente fala, demonstrativo do resultado do exercício, eu tenho receitas. Receitas são só as vendas, faturamento, menos o produto que eu vendi, os custos do produto que eu vendi, menos as despesas, igual resultado. Tá? Eu faço uma apuração para tentar apurar o resultado, seria o lucro bruto. E a gente tem agora uma descrição de como eu posso entender a classificação dos custos. Eu tenho os custos diretos, indiretos, primários, de transformação. Custos diretos, diretamente incluídos no cálculo dos produtos, materiais diretos, mão de obra diretas, perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva. Então, por exemplo, matéria-prima. Toda matéria-prima, ela é medida, ela é mensurada, seja por peso, seja por metro cúbico. Então, a matéria-prima, ela é mensurada.
Aí a gente tem, dentro do conceito de matéria-prima, eu coloco lá o custo de transformação. Então, igualmente denominados custos de conversão ou custos de agregação. Consiste no esforço agregado pela minha empresa na obtenção do produto. Exemplo, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. Aí eu tenho, dentro do conceito, a classificação, as principais classificações dos custos ainda. Os custos verificados nas empresas podem, de maneira geral, ser classificados para efeitos contábeis em custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Então, a gente tem custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Vamos entender o que seria? Custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos, bastando apenas haver para isso uma maneira quantitativa de consumir, ou seja, uma maneira quantitativa de eu poder mensurar isso por quilo, né? Material consumido por hora, mão de obra direta, etc. Os custos indiretos são aqueles que não oferecem condição de medida objetiva, sendo alocados de forma estimada ou estimativa, sempre pegando uma carona dos custos diretos. Os custos fixos são aqueles que incorrem, quer ocorra na produção ou não, sendo mantidos certos limites, independente do volume de produção, como, por exemplo, o aluguel. Eu pago X de aluguel independente do meu volume produzido. Se eu produzir 2, 3 unidades, se eu produzir 2, 3 milhões de unidades, o valor do aluguel lá no final do mês é o mesmo, portanto, ele é fixo. Custos variáveis são aqueles que oscilam em uma proporção constante com o volume produzido da matéria-prima. Né? Se há a produção de uma mesa, eu tenho X gastos de matéria-prima. Se há a produção de 2 mesas, eu tenho 2x. Se há a produção de 3 mesas, eu tenho 3x. Os custos variáveis, eles variam em função da quantidade produzida. Então, para essa aula de hoje, pessoal, foi discutido esses conceitos. Vale a pena vocês assistirem e estudarem um pouquinho mais. Peguem um livro lá sobre custeio, sobre custo, conceitos de custos. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Foi um prazer. Até a próxima.